Amém. E amém. Se assente, queridão, por favor. Ô Iago, faz um favor de deixar de novo a última estrofe desse hino que a gente cantou, só para a gente... A última estrofe apenas. Perigos mil atravessei e a graça me valeu. Eu são e salvo, agora irei ao santo lar do céu. Queridão, queridona, Paulo estava preso. Pode deixar outra tela, meu queridão. Obrigado. Em Roma. E isso que acabei de recitar junto, e nós acabamos de cantar, esteve no coração de Paulo o tempo todo. Perigos mil atravessei. E a graça me valeu. Como é bom saber, queridão e queridona, de que tudo começa com a graça, prossegue com a graça e vai terminar com a graça. Aleluia. Alguém já disse acertadamente que antes de Deus dizer haja luz, Ele teria dito haja graça. E Paulo então ali recebe visitas, mas não pode visitar ninguém. Sua mente está lúcida, capacidade cognitiva em alta. Ele tem dificuldade de escrever a carta ou as cartas, porque ele estava algemado. Quem sabe com alguma debilidade física. Há quem faça inferências na carta aos Gálatas, eu sou um deles, e que testifica que Paulo tinha um problema sério nas vistas. Por isso que ele escreve aos Gálatas, vede com que grandes letras eu escrevo, né? Vocês me amaram tanto que, se possível, tirariam seus olhos e me dariam. Então, tudo em Gálatas. Então, são inferências de que Paulo deveria ter um glaucoma, uma miopia exacerbada, algum tipo de flagelo na sua visão. Então ele contava com homens como Timóteo, que do lado dele lhe ajudavam como amanuenses ou secretários. Esta carta mesmo aos Colossenses foi escrita por Timóteo, ditada por Paulo. A inferência é 1:1, né? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Tudo leva a crer, amados e amadas, de que esta carta foi uma resposta a um relatório que Epáfras, pastor da igreja em Colossos, havia dado ao apóstolo numa das suas visitas. O relato de que em Colossos, uma igreja que Paulo não conhecia, nunca esteve em Colossos, provavelmente, que tinham seus 6 anos de fundação. Epáfras conheceu Paulo na sua viagem em que Paulo estava pregando em Éfeso, próximo ali de Colossos, de Laodiceia e de Herápolis, na Ásia, onde hoje é a Turquia. E Epáfras, então, foi o pastor responsável de plantar esta igreja. Pouco tempo havia passado e a igreja de Colossos havia convivido durante algum tempo e agora estava um clima insuportável, com falsos ensinos. Mestres legalistas que queriam resgatar toda a ritualística
mosaica, como a circuncisão, dias santos e outras prerrogativas estritamente do Antigo Testamento. Junto disso, um outro grupo estava vendo anjo para tudo quanto era lugar. Tem anjo voando neste lugar, em cima do fogo, em cima do altar. Talvez tenha sido composto lá em Colossos essa canção. Culto aos anjos. Para essa turma, Jesus era apenas mais um anjo. Havia os místicos também, esses são os legalistas, judaizantes, os pagãos. A heresia de Colossos era uma miscelânea. Me perdoe a expressão, um samba de crioulo doido. Uma mistura. Paulo resolve lidar com esse assunto delicado, falando sobre a nova vida em Cristo. E ele começa a carta falando sobre o princípio dessa nova vida em Cristo. Primeiro, exaltando a igreja de Colossos como sendo uma igreja forte, briosa, valente, uma igreja de fé, de amor, de esperança. Mas nesta carta, no capítulo 1, a partir do versículo 13, nós temos um dos hinos mais lindos de toda a Bíblia, onde a glória da glória de Cristo, para usar uma expressão de John Piper, ela é exaltada. A glória da glória de Cristo. Paulo, à igreja aos Colossenses, vai falar também acerca do sofrimento. Está pensando o quê? Paulo fala de agonia. Paulo fala de aflições. Capítulo 2, ele começa dizendo: quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês. Paulo prossegue então no capítulo 2 falando sobre, atacando frontalmente alguns ensinos, sem fazer muita, digamos assim, sem dar muito cartaz às heresias. Muitas vezes, amados, a melhor forma de combater o erro, muitas vezes não, ao meu ver é a melhor forma, né? A melhor forma de combater o erro é ensinando a verdade. Porque há muitos que querem combater o erro e promovem o erro. Não é? É igual seminário de seitas e heresias em igreja. Eu tenho as minhas reservas porque a gente fica o dia inteiro, 2 dias, estudando seitas e heresias, ao invés da gente estudar aquilo que é certo. E tem tanta gente que fica impressionada de estudar seitas e heresias que acaba bandeando para o outro lado. Não é? Soube de um missionário que estudou tanto o islamismo que se tornou muçulmano. A gente precisa tomar cuidado. Os capítulos 3 e 4, a abordagem é prática. Paulo fala sobre de buscar as coisas de cima, de pensar nas coisas de cima, mas não fica só lá em cima. Ele fala também que isso tem a ver com a nossa casa, a nossa convivência homem e mulher, a nossa convivência com os filhos e a nossa convivência enquanto patrões e empregados. E Paulo termina então as suas exortações falando sobre os deveres nossos enquanto crentes: oração e evangelização. E Paulo resolve encerrar a carta de uma maneira memorável, falando de pessoas que estavam com ele, mensageiros, irmãos judeus e irmãos gentios, não judeus. E depois ele exorta a igreja de Colossos,
manda que a carta que for escrita para eles fosse lida na igreja de Laodiceia, e que a carta que for escrita a Laodiceia, como seria bom se a gente tivesse acesso a essa carta, né? Carta de Paulo a Laodiceia. A única carta que a gente tem escrita para Laodiceia, aprove a Deus a sua divina providência, será a carta que o próprio Jesus escreve lá em Apocalipse, para aquela igreja que os crentes, Roberto, não eram nem frios, nem quentes. Eram mornos. E Paulo termina a sua carta falando dessa expressão que para mim é fecha. Lembrem-se das minhas algemas. A igreja somos nós. A igreja, amados, não é uma comunidade que vive em Vitória e vai rumar para a vitória. Se você compreender vitória como sendo isenção de dificuldades, não é isso. A igreja é uma comunidade que segue lutando pela vitória e que segue acreditando que esta vitória será consumada na glória. Aqui na terra, Patrícia, nós somos chamados a morrer. A igreja é um povo que está caminhando para a morte. Um dia eu vi o Franklin Ferreira numa mensagem citando uma referência de uma época na Inglaterra onde cristãos estavam sendo executados. E houve um alvoroço porque um pastor estava para ser executado. E os soldados seguindo aquele homem ao cadafalso, né, o local da execução. Quando eles olharam para trás, havia um grupo de pessoas seguindo eles. Os soldados pararam, olharam para aqueles homens e disseram: o que vocês estão fazendo aqui? Não, esse é o nosso pastor. Mas o que vocês estão fazendo aqui? Ele vai ser executado. E aqueles irmãos falaram: nós queremos aprender o caminho. Nós estamos aqui para aprender o caminho. Está faltando, amados, na igreja de Jesus essa consciência. Nós temos uma visão errada do que é vencer, do que é triunfar. Há igrejas que querem faturar, não estão dispostas a sofrer. Há igrejas que querem brilhar, mas a luz própria. Só que igreja não tem luz própria, amados. A luz que brilha aqui tem que ser a luz de Jesus. E a vida que temos aqui é a vida de Jesus. Por isso que preste atenção nesse time aqui, que Paulo ressalta nessa despedida de carta. Colossenses 4, 7 a 18. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, lhes dará todas as informações. Eu estou enviando com expresso propósito de lhes dar conhecimento da nossa situação e de alentar o coração de vocês. Com ele estou enviando Onésimo, o fiel e amado irmão, que é da igreja de vocês. Eles contarão a vocês tudo o que está acontecendo aqui. Aqui onde, amados? Paulo preso em Roma. Aristarco,
que está preso comigo, olha só, manda saudações, e também Marcos, primo de Barnabé. A respeito dele, vocês já receberam instruções. Se ele for até aí, recebam-no bem. Também Jesus, conhecido por justo, manda saudações. Estes são os únicos da circuncisão, judeus, né? Que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido meu consolo. Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudações. Ele é um servo de Cristo Jesus que está sempre lutando por vocês em oração. Lutando aqui é agonia, ele está agonizando por vocês em oração, para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E posso testemunhar a respeito de Epáfras, de que muito se empenha por vocês, pelos de Laodiceia e pelos de Herápolis. Lucas, o médico amado, e também Demas, mandam saudações. Saúde os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne na casa dela. E depois que essa carta tiver sido lida entre vocês, façam com que seja lida também na igreja dos Laodicenses. E vocês leiam também a carta que vier de Laodiceia. E digam a Arquipo, atente para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. A saudação aqui é de meu próprio punho, Paulo. Lembrem-se das minhas algemas. A graça esteja com vocês. Iago, dando um clique aí, meu queridão. A grande ideia é: a igreja é um povo formado por pessoas com nomes e histórias. Paulo dá notícias da igreja que está com ele em privação de liberdade, versos 7 a 14, e ele faz recomendações para a igreja que estava gozando de uma certa liberdade, versículos 15 e 18. Eu falo de uma certa liberdade porque não havia liberdade plena neste tempo. Eu até ouso dizer que até nos nossos dias não há também liberdade plena. A palavra igreja aparece 4 vezes nessa porção, é muito interessante salientar isso, versos 9, 12, 15 e 16. E a palavra saudações também aparece 4 vezes, versículos 10, 11, 12 e 14. Douglas Gonçalves, no seu livro Sou Nós, diz que quando estamos centrados em nós mesmos, perdemos a capacidade de pensar coletivamente. E pior ainda, ofuscamos a imagem do Deus comunitário que ao criar o mundo disse, façamos. A igreja somos nós. O tempo todo, e Douglas Gonçalves vai falar isso no seu livro, o Espírito Santo quer tirar o eu e colocar o nós. Quer tirar da minha e da sua boca o meu, para colocar o nosso. Paulo não se esqueceu das pessoas que estavam com ele. Dando clique, Iago, versos 7 a 14, são notícias do campo, ou melhor, notícias da prisão. Obviamente eu não vou comentar um destaque para cada um destes, mas são mensageiros, irmãos, que o apóstolo Paulo tinha em alta conta para levar notícias suas e para trazer notícias das igrejas para ele. Versículos 7 a 9. E fala também de irmãos judeus e de irmãos não judeus. O primeiro nome da lista nessa relação de mensageiros é Tíquico. Tíquico aparece 33 vezes no Novo Testamento. Aquele é chamado de irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor. Ele foi responsável de levar esta carta, eu creio, e a carta também aos Efésios, que são cartas similares. Tíquico era alguém que estava próximo de Paulo, quem sabe com poucas palavras, porque nele não aparece dizendo absolutamente nada, mas ele é um amado irmão, ele é um fiel ministro.
Ele é alguém que cumpre aquilo que o Espírito Santo lhe havia indicado a fazer. Ele era um encorajador, amados. Ele era um irmão leal. Era um irmão a quem Paulo poderia confiar. O texto diz, versículo 8, eu estou enviando para lhes dar conhecimento da nossa situação e alentar o coração de vocês. É triste, amados, só abrindo parênteses aqui, mas tem gente que só abre a boca para desencorajar, para desanimar. Tem gente que nunca vê o copo meio cheio, está sempre vendo meio vazio. Tíquico era alguém que era chamado para ser um encorajador. O outro irmão, no versículo 9, fiel também, é Onésimo. Eu citei alguma coisa sobre Onésimo, se não me engano, das 2 mensagens atrás. Onésimo era um escravo, amados. 10 vezes o nome dele vai aparecer no Novo Testamento, sobretudo na carta a Filemão, que era o senhor de Onésimo. Paulo vai escrever uma carta a Filemão, e encorajo você a ler esta carta, em que Paulo diz, faço um pedido em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes ele era inútil para você, atualmente é útil para você e para mim. Onésimo havia fugido da casa de Filemão, do seu senhor, e por conta disso havia sido preso. E lá na prisão, amados, por conta da providência divina, ele vai estar na mesma cela que Paulo. E ali Paulo aproveita para evangelizar Onésimo e ganhou ele para Jesus na prisão. Por isso que ele usa a expressão, gerei entre algemas. E agora ele escreve, na libertação de Onésimo, uma carta a Filemão, para que ele o recebesse não mais como escravo, mas como um irmão. Temos outros nomes aqui também. Agora, os nomes dos judeus. Versículo 10, Aristarco. Aristarco aparece 5 vezes na Bíblia. Em Atos 27, ele é apresentado como macedônio, grego, da cidade de Tessalônica. Mas tudo leva a crer que ele era judeu de tradição e, quem sabe, até de família. Ele estava preso com Paulo, mas mesmo ali mandava saudações à igreja de Colossos. Quem mais estava ali preso também, provavelmente, com Paulo, era João Marcos. Preste atenção, ele mesmo vai aparecer 8 vezes no Novo Testamento. Desprezado por Paulo devido à sua imaturidade, em Atos, lá no capítulo 13, ele agora recebe uma moral, uma recomendação expressa a seu respeito. Marcos, primo de Barnabé, a respeito dele, vocês já receberam instruções. Se ele for até aí, recebam-no bem. Amados, perto do final de sua vida, Paulo não queria guardar ressentimento no coração. Ele quis zerar. Ele foi duro, inflexível com João Marcos, em Atos no capítulo 13. Mas mais tarde, lá em 2 Timóteo 4:11, Paulo vai dizer, encontre Marcos e traga-o, pois ele me é muito útil para o ministério. Chega um tempo, amados, da vida do pastor, do líder, do homem, da mulher, do membro da igreja, que a gente precisa escolher, tomar a decisão de guardar no coração somente aquilo de bom das pessoas. Apagar as coisas ruins, as imaturidades, as criancices,
as desavenças. Deixa passar. Para a gente ficar com o coração leve. Irmão Ramos, Paulo queria morrer de coração leve. 2 anos depois dele escrever essa carta, ele morre. E ele queria zerar o coração. Prosseguindo, mais um outro judeu é Jesus, conhecido por Justo. Jesus era um nome comum aos judeus no primeiro século. Por isso que, para não ser chamado de Jesus, né, deram um apelido para esse irmão. Jesus, chamado o Justo. Paulo, englobando esses irmãos judeus, diz assim: estes são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino. Eles têm sido o meu consolo. Queridão, queridona, eu não quero apenas falar de coisas tristes, mas gente fiel que caminha com a gente e que caminha com Jesus, dá para contar com os dedos da mão. São poucos. Quando Paulo diz assim, são os únicos dos judeus que cooperam comigo, mesmo assim Paulo não reclama. Paulo diz, eles têm sido o meu consolo. A Revista Atualizada traduziu assim, eles têm sido o meu lenitivo. Eu procurei no dicionário o que é lenitivo, é um termo da farmácia, que significa um medicamento que mitiga dores, que suaviza, que acalma. Mesmo que sejam poucos os que estiverem cooperando com você no seu ministério, permitam-se ser consolado, animado, acalmado. Não dê piti. Não pense em desistir. Não joga a toalha. A obra de Deus é pesada mesmo. Se Paulo, amados, Paulo, ao final disse, esses são os únicos que cooperaram comigo, que são judeus. Paulo. Que a gente aprenda a valorizar aqueles que Deus coloca no nosso lado para nos ajudar. Mesmo que seja 1, 2 ou no máximo 3. Também Paulo fala de Epáfras aqui. E quando ele fala de Epáfras, no versículo 12, ele fala assim, que é da igreja de vocês. Paulo está dizendo o seguinte, olha, valorize a igreja de vocês. Olhe para mim, queridão e queridona, como muitas vezes nós erramos ao ficarmos olhando a igreja do nosso vizinho. Paulo diz, é a igreja de vocês. Valorize o pastor de vocês. Se Paulo estivesse nos nossos dias, iria dizer, o pastor da mídia, o pastor do YouTube, o pastor do Facebook, do podcast, do Instagram, ou da igreja que cresce no nosso bairro, na nossa cidade, Deus tem um chamado para cada um deles. Agora valoriza o Epáfras de vocês, porque o Epáfras é da igreja de vocês. Ou você acha que o Hernandes Dias Lopes vai fazer o seu funeral? Ou você acha que se você estiver doente, precisando de oração, você vai mandar um zap para o Augusto Nicodemos? Você acha? Você acha que o Mark Dever vai ligar para você, lá de Washington? Quem é o seu pastor? É aquele da igreja de vocês. É da sua igreja. Eu vejo Paulo dizendo assim no versículo 12, Epáfras, que é da igreja de vocês. Manda saudações.
Ele é um servo de Cristo Jesus, está sempre lutando por vocês em oração, para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos da vontade de Deus. Eu posso testemunhar a respeito de Epáfras, que ele muito se empenha por vocês, e ele ainda divide o seu tempo para pastorear Laodiceia, que ficava 20 quilômetros, e Herápolis. Amados, presta atenção, 20 quilômetros hoje é molezinha. Agora, 20 quilômetros nesse tempo, Epáfras, quem sabe, amados, aquela questão, né? Não é de hoje, né? O profeta nunca é bem recebido na sua própria terra, né? Foi Jesus que disse isso. Paulo aqui diz o seguinte: valorize o pastor de vocês. Versículo 14, ele fala de Lucas. E é o único texto do Novo Testamento que fala da profissão de Lucas, aquele que escreveu o Evangelho e o livro de Atos. Ele era médico, mas não era apenas médico, era o médico amado. Que tal você ser o advogado amado, o motorista da prefeitura amado, o vigilante amado, o funcionário público amado, o mecânico amado, o pedreiro amado, o aposentado amado, médico amado, amados. Dá um destaque muito grande à nossa profissão. O homem de Deus, a mulher de Deus, não pode ser conhecido apenas pelo que ele faz, mas pelo modo que ele faz o que ele faz. E agora, hein? Entendeu? Não apenas pelo que ele faz, mas pelo modo que ele faz o que ele faz. O lojista amado, o comerciante amado, o funcionário amado. E eu poderia falar um pouco mais de Demas, mas não vou falar. Alguns aqui sabem da história. Demas vai aparecer 3 vezes no Novo Testamento. Demas foi o mesmo que, quando Paulo escreveu, 2 anos depois, Juninho, a 2ª carta de Timóteo. Quem sabe 4 anos, entre 2 e 4. Ele vai escrever 2 Timóteo 4:11. Ou melhor, 4:10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Dá vontade de chorar, amados. Roberto, dá vontade de chorar. Aqui Paulo diz assim: e Demas manda saudações. E 2 ou 4 anos depois, Demas vai amar o presente século e vai abandonar a fé. Queridão, queridona, por favor, quem está de pé, cuidado para que não caia. Eu já vi ao longo desses 29 anos de ministério, gente que eu acreditava que não queria abandonar. E abandonaram. Mas, Léo, também eu já vi gente que eu achei que não iria ficar. E não é que está ficando? Demas deveria ser um cara extraordinário. Demas deveria ser um ajudador empenhado. Só que amou o presente século. Amou essa vida. Viveu a filosofia do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. E tendo amado o presente século, abandonou a Paulo e abandonou a fé. Versículos 15 a 18 são recomendações, Iago, para a igreja livre, mas não por muito tempo. Perseguições. Por isso que Paulo diz assim: olha, saúde os irmãos de Laodiceia, a igreja vizinha. E a Ninfa só vai aparecer aqui. É uma irmãzinha, provavelmente de boas posses, que recebia a igreja na casa dela. Tem gente que gosta de receber da igreja. E tem gente que gosta de receber a igreja. Ninfa era assim. Não aparece o nome dela em nenhum outro lugar. Mas
ela foi importante. Tinha uma igreja na casa dela. Paulo não iria voltar a ver, voltar não, porque ele não conhecia nem Colossos, nem Laodiceia. Paulo não estaria fisicamente em Colossos, nem em Laodiceia, mas a carta dele estaria. Deus aprove a Deus, a sua divina providência, fazer com que os escritos dos apóstolos substituíssem a presença deles. É assim até nos nossos dias, não é? Nós que nunca tivemos Paulo aqui entre nós, temos as suas cartas. Nunca tivemos Lucas entre nós, e todo domingo a gente lê o Evangelho de Lucas. O cristianismo é uma religião do livro. Por isso que existem pessoas, amados, que não sabem ler qualquer outra coisa a não ser a Bíblia. Só sabem ler o livro, apenas o livro. Por fim, Arquipo precisa de um up. Por isso que Paulo vai dizer no versículo 17: digam a Arquipo, atente para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem sua tarefa. Em linhas gerais, amados, rapidamente, Paulo está mandando um recado direto, um hashtag fica a dica para Arquipo. Presta atenção, Arquipo. Presta atenção no seu ministério. Foi o Senhor quem deu esse ministério para você. E daí, Paulo termina então dizendo: lembre-se das minhas algemas. A Timóteo, mais tarde, Paulo vai dizer: eu estou preso, mas a palavra de Deus está solta. Um comentarista vai dizer de que lembrai-vos das minhas prisões é mais do que um chamado à solidariedade. É uma declaração do seu ministério e do seu chamado. Ambos subordinados à autoridade da grande comissão. Ele é o líder, está preso. Mas ele está preso a Cristo, assim como está preso por Roma. O Hernandes tem uma frase muito bonita dizendo a sua definição de chamado. Chamado é como ter algemas invisíveis. Lembrai-vos das minhas algemas. Ou nem quando a gente é chamado para fazer o que fazemos na igreja, nós somos algemados. Paulo vai dizer aos romanos: ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. É questão de vida ou morte. Por isso, caminhando para o fim, Iago, 2 cliques aí. Na igreja de Jesus não há lugar para exibicionismos. Somos servos de Deus e uns dos outros. A coletividade é a essência do nosso testemunho. A vida cristã não é a vida do eu, é a vida do nós. A igreja não é a igreja do meu, é a igreja do nosso. Domingo nós vamos estar celebrando a ceia do Senhor. Vamos compartilhar do pão e do cálice. E vamos dizer: em Cristo tudo é nosso. Temos tudo o que precisamos. E, Iago, temos de valorizar a resistência dos nossos irmãos que têm defendido a fé em Jesus. São nossos mártires, amados. Essa lista aqui pode ter certeza absoluta de que todos esses tiveram mortes muitos deles, extremamente cruéis. Alguns estavam presos, nunca retomaram a liberdade. Assim como hoje, Paulo vai dizer em 2 Coríntios 4, 11 e 12: porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste
em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, Paulo dizendo, e em vós a vida. Quem segue a Jesus, amados, diz de coração, viver é Cristo, morrer é lucro. Enquanto John Piper vai dizer, o Islã radical atiça mártires assassinos, nós, os cristãos, temos a esperança e o poder de amar e não de matar. A esperança cristã produz doadores de vida, não tomadores de vida. O Cristo crucificado chama seu povo para viver e morrer por seus inimigos, fazendo aquilo que ele próprio fez. Amai a vossos inimigos, fazei bem ao que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Cada cristão sabia desde sempre, no início da história, que mais cedo ou mais tarde ele deveria testemunhar sobre sua fé ao custo de sua vida. Stephen New. Permita-me terminar essa mensagem com a última tela, Iago, com uma história para nos chamar à responsabilidade. Um novo pastor veio para uma cidade e passou os primeiros e poucos longos dias visitando os membros inativos daquela igreja, um por um, família por família, pedindo que viessem ao primeiro culto. Infelizmente, todo o seu esforço foi em vão. Nenhum deles apareceu na manhã de domingo. Na manhã de segunda, o pastor teve a ideia de colocar um anúncio no jornal. Só que o anúncio, Erivelto, era extremamente inusitado. Nesse anúncio ele proclamava que a igreja estava morta e que era o seu dever como pastor dar um enterro àquela igreja. O funeral estava marcado. Seria na tarde do domingo seguinte. Pasmem vocês, toda a cidade estava na igreja, no templo. E quando todos adentravam ao salão de cultos, ao meio havia um caixão grande, em frente ao púlpito, coberto de flores. Ninguém teve coragem de sair do lugar. Sentados chegaram, ao chegarem, sentados ficaram. O culto começou. O pastor fez uma oração, um hino tranquilo, velório, né? Leu o obituário da igreja, fez um elogio comovente, eloquente, e a seguir convidou a congregação para avançar e prestar sua última homenagem à igreja que estava morta. Todos se levantaram das cadeiras, uma fila que lentamente desfilou pelo caixão, e cada enlutado ali olhava para o interior do caixão e se afastava em estado de choque. Um olhar de culpa, de embaraço, alguns em lágrimas, com rostos pálidos. O que viram? Dentro do caixão, inclinado no ângulo correto, estava um grande espelho. E cada pessoa via-se a si mesmo. A igreja é um povo formado
por pessoas com nomes e histórias. E quando a igreja perde o seu testemunho, quando a igreja está prestes a morrer, todos nós precisamos compartilhar dessa responsabilidade. Até mesmo porque a igreja somos nós. Ah, pastor, a igreja não evangeliza. Você evangeliza? A igreja não ora. Você ora? A igreja não canta. Você canta? A igreja não testemunha. Você testemunha? A igreja não discipula. Você discipula? Que o Senhor nos abençoe, amados, para que ao final das nossas vidas, como foi com estes irmãos aqui e como hoje com o irmão Levi, o nosso nome possa estar registrado. E por graça, possamos nos sentir parte da igreja, do povo do livro. E como diria a canção antiga, do povo. Que povo é esse? Quem é este povo? Que possamos dizer todos juntos: este é o povo que vai morar no céu. E aí, se você conhece o hino, você sabe: eu vou com Jesus. Eu vou com Jesus. Eu vou com Jesus morar lá no céu. Abaixe sua cabeça. Vamos orar. Não desanima, não. Vigia, meu irmão. Vigia, minha irmã. Vamos fazer parte deste povo. Vamos ser briosos. Vamos ser valentes. Vamos até o fim. Até a última gota de suor. Pode cair o nosso irmão do lado. Pode cair o nosso irmão da frente. Pode cair o nosso irmão de trás. Mas a gente vai continuar firme. Avançando. Combatendo o bom combate. Terminando a carreira. E guardando a fé. Deus, obrigado por esta palavra, por essa exortação divina. Possamos continuar atentos, chamando para nós esta responsabilidade. Sempre em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Ore silenciosamente, queridão e queridona, agradecendo por essa mensagem que o Senhor liberou para a sua vida nesta noite de quinta-feira.